mais 2 sancionados por Donald Trump. Isso mesmo, amigos de Lula sancionados nesse dia de hoje. E agora, pessoal, a casa caiu. Eles vão ter que recuar. Não tem como. Um ministro de Lula e um ex-presidente do Congresso Nacional agora foi sancionado. E você vai ver aqui essa matéria. Pessoal, não tem como. Donald Trump quer porque quer Jair Bolsonaro de volta em 2026 e agora veio pesado com essa bomba, mais essa bomba sobre o governo brasileiro, e os amigos de Lula se deram mal. O cerco está apertando para Moraes e companhia. Confira aí essa matéria, quem vai trazer é o Deltan Dallagnol, aquele mesmo que colocou o Lula na cadeia ali através da Operação Lava Jato. Dá um like nesse vídeo, se inscreva aqui no canal, pessoal, para ver outras matérias como essa. Veja aí o que aconteceu e voltamos em seguida. Atenção, muita atenção, porque tem mais gente sancionada, punida pelos Estados Unidos. Donald Trump sancionou o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, e o ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e mais, ele fez novas ameaças. Tem gente que não deve estar nem dormindo à noite e eu vou te mostrar isso também. Mas eu vou começar com o resuminho do dia de ontem, que parecia que era um dia que não queria acabar, um dia que não queria dormir. E meu bom dia para você que não caiu na armadilha da cortina de fumaça feita ontem pela Polícia Federal, porque depois de ler textos e mais textos, e tem todo o relatório, tem a decisão do ministro Alexandre de Moraes, tem todos aqueles áudios e mensagens que foram trocados entre Eduardo, Jair Bolsonaro, Silas Malafaia, minhas conclusões foram 3. Primeiro, ficou provado que não tem articulação política nenhuma entre eles para praticar crimes contra o Estado Democrático de Direito. Gente, o que tem sim ali são amigos e familiares que discordam, concordam e batem boca como qualquer outra família ou grupo de amigos. Cada um com o seu tom, com o seu estilo, uns mais educados, outros mais boroncos. Em segundo lugar, minha segunda conclusão olhando aquilo ali é: não tem crime nenhum no relatório. Todos os fatos e condutas que foram apresentados ali pela Polícia Federal são lícitos e legítimos. Como assim, Deltan? Gente, é simples. Denunciar abusos e ilegalidades é algo lícito. Pedir asilo é lícito. Mais do que isso, é um direito humano fundamental e constitucionalmente garantido. E as falas de todos ali estão protegidas pela liberdade de expressão, pela liberdade religiosa e pela imunidade parlamentar. Lembrem que na Lava Jato, Lula, outros investigados viviam pedindo para o Conselho Nacional do Ministério Público e para o Conselho Nacional de Justiça para punir a gente da Lava Jato, e punições vieram. E aí, crime contra o Estado Democrático de Direito? Não, eu não gostava do que eles faziam, mas jamais poderia censurar, punir, reprimir, porque eles estavam exercendo um direito. Agora vejam como existem 2 pesos, 2 medidas. Terceira conclusão, o relatório, mais do que nunca, ele prova a perseguição política implacável do STF contra a direita e foi nada mais nada menos do que uma tentativa clara de constranger e de enfraquecer a família Bolsonaro por meio de vazamentos seletivos. Nada mais, nada menos. Eles estão sentindo uma pressão imensa da Magnitsky sobre a cabeça deles e eles estão usando qualquer pretexto, tudo que eles podem usar para retalhar, enfraquecer e derrotar o Bolsonaro e o bolsonarismo. Dito tudo isso, bora agora para o que realmente interessa e que eles tentaram esconder de você ontem, mas que foi revelado pelo Paulo Figueiredo lá no X. Leia aqui comigo, ó. Enquanto a Polícia Federal vem com indiciamentos inúteis, eu confirmo que o senador Rodrigo Pacheco e o ministro Ricardo Lewandowski e seus familiares tiveram seus vistos americanos revogados pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos da América. Good night, motherfuckers. É isso aí, gente. Lewandowski e Pacheco sancionados, punidos e mais. Seus familiares também. Gente, isso aqui não é pouca coisa e eu vou explicar a vocês o porquê. O Lewandowski ele é simplesmente o ministro da Justiça de Lula, é um dos ministros mais importantes em um governo. Agora, em setembro, por exemplo, vai acontecer a Assembleia Geral da ONU, como acontece tradicionalmente todos os anos, e normalmente o ministro da Justiça acompanha o presidente da República nessas viagens, que são das mais relevantes, dos encontros mundiais mais relevantes do mundo. E mesmo com o visto cassado, normalmente as autoridades que possuem passaporte diplomático, elas são autorizadas a ir a Nova York para participar de eventos como esse. Ainda que com escolta do governo americano e autorização restrita, para ir do hotel para o evento, do evento para o hotel. Ou seja, não pode ficar lá turistando em Nova York. Só que esse tempo pode ter acabado com o governo Donald Trump. Olha só o que apurou o Lauro Jardim na sua coluna lá no jornal O Globo.
Governo teme que Estados Unidos possam barrar Padilha se ele viajar a Nova York para a Assembleia Geral da ONU. Olha aqui o comentário sobre o temor do governo de que Padilha, que foi sancionado aí antes que Lewandowski, antes que Pacheco, foi sancionado dias atrás por conta daquele programa Mais Médicos. E olha aqui o medo de que o Padilha ele seja barrado pelo Trump, mesmo que ele vá com passaporte diplomático. Olha aqui, ó. Ainda que os Estados Unidos nunca tenham barrado nenhuma autoridade de países estrangeiros quando o motivo da viagem era o comparecimento à ONU, e o maior, mas não o único exemplo é que Fidel Castro desembarcou anualmente por décadas em Nova York para a Assembleia Geral, o Palácio do Planalto receia que esse tempo possa ter ficado para trás na gestão Donald Trump. Meus amigos, o bambu está gemendo e não é pouco. O cancelamento de vistos de Lewandowski e do Pacheco é ainda um prenúncio de que sanções mais pesadas podem vir no futuro, como aquelas da Lei Magnitsky, exatamente como aconteceu com Alexandre de Moraes. Primeiro perdeu visto, depois Magnitsky nele. É uma vergonha que o Brasil tenha tantas altas autoridades assim, sancionadas pela maior democracia do mundo por violações de direitos humanos e por apoiar materialmente um sancionado pela Magnitsky como a Moraes. Vem ver comigo agora o mais novo recado duro e ameaçador do Christopher Landau, vice do Marco Rubio lá do Departamento de Estado. Ele que foi republicado em português, esse comentário aqui, pela Embaixada Americana no Brasil. Dá uma olhadinha aí comigo. Olha aí. Enquanto o presidente Trump estiver no comando, pessoas e empresas sob jurisdição dos Estados Unidos têm a garantia de que nenhum governo estrangeiro será autorizado a censurar a liberdade de expressão das pessoas e das empresas sob a jurisdição dos Estados Unidos em solo americano. Nenhum juiz brasileiro, nem qualquer outro tribunal estrangeiro tem poder para anular a primeira emenda que prevê a liberdade de expressão lá nos Estados Unidos. Ponto final. Publicado aí, ó, 14 horas. Às 14 horas, ontem, por Christopher Landau e traduzido pela Embaixada Americana no Brasil. Quando Trump abrir de fato a caixa de ferramentas com punições ainda mais pesadas aos abusadores e violadores de direitos humanos aqui no Brasil, ninguém vai poder dizer que ele não avisou. E se Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, foi, a gente já pode desconfiar quem que é o próximo. Conta aí pra mim nos comentários. O que o Bolsonaro quer é a anistia dos presos políticos, aqueles que estão sendo injustiçados ali. Somente isso, somente isso. Não tem nada demais. E você vê que o áudio cortado que vazaram aí, que foi uma explosão, olha que absurdo, mostra o Silas Malafaia descer o bambu no Eduardo Bolsonaro, certo? Ok. Só que quando você vê esse áudio completo que nós acabamos de mostrar, você vê que o Silas Malafaia sai em defesa do Eduardo Bolsonaro. Tem um trecho onde o Silas Malafaia fala com Jair Bolsonaro: você não deve ir contra o Eduardo, ele está fazendo um ótimo trabalho lá nos Estados Unidos para nós, junto ao Trump, então você está errado de expor o garoto. Ele fala desse jeito com o Bolsonaro. Engraçado que esse trecho eles não divulgam, não. Então, pessoal, é uma conversa entre amigos, não tem nada demais, só prova o seguinte, na verdade prova sim uma coisa, que Jair Bolsonaro não quis dar o golpe, que é uma conversa totalmente aberta e que o Silas Malafaia e o Bolsonaro estão interessados em uma só coisa, na anistia dos presos políticos e que a direita volte ao poder e que a democracia retorne nesse país. É até bom esse áudio ser divulgado para todo mundo e seria bom você compartilhar também. Clica aqui em compartilhar, manda no grupo da família, no grupo do WhatsApp, para que todos possam ver a verdade, pessoal. Agora, uma excelente notícia, né? Rodrigo Pacheco e Lewandowski agora estão na mira e na lista do Donald Trump. E aí, você viu esse áudio mostrando a verdade sobre a conversa do Silas e do Bolsonaro. Pessoal, se inscreva aqui no canal para você ver outras matérias como essa, para você ficar muito bem informado. É só se inscrever aqui, dá aquele like e tamo junto.